Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar o tapete rainha. Essa aqui já é a segunda parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. O meu tapete tem 56 centímetros de largura, 1 metro de comprimento, mas no passo a passo eu ensino você a fazer com o comprimento que você precisa. Para fazer o meu tapete, eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo e foram 85 gramas da cor 8088, 75 gramas da cor 2012, 120 gramas da cor 2500 e 190 gramas da cor 2770. No bico de acabamento, eu utilizei aqui o fio Encanto Dourado para fazer esse detalhe, e essa aqui é a cor 7577. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft da Círculo, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para os cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais, quantidade de cada uma das cores e vou deixar também a marcação de início de cada uma das voltas para facilitar o seu trabalho. Eu confeccionei o meu tapete utilizando somente 4 cores, mas esse modelo é uma excelente opção para você utilizar sobras de fio. E no passo a passo eu deixo todos os detalhes para você fazer início e final de volta sem deixar aparecendo. Mas eu confeccionei ele também todo com uma cor só para deixar aqui como opção para você. Olha, parece outro modelo, mas todo confeccionado com fio Barroco Max Color número 6. Esse aqui foi confeccionado com a cor 7220, que é a cor tâmara, e até aqui no bico de acabamento eu utilizei o mesmo fio para fazer o detalhe, fica legal também. Então eu espero que você goste do vídeo, se você gostar, se inscreva aqui no canal, se você já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Na sexta volta eu vou fazer alças com correntes e sempre prendendo com ponto baixo entre um bloco e outro. Então se você quiser começar aí no modo tradicional, é só amarrar o fio entre um bloco e outro, pode começar em qualquer parte aqui do tapete que dá certo. Aqui, olha, no modo tradicional é só fazer um nó aqui no espaço entre um bloco e outro, posicionar o fio no dedo, introduzir a agulha no mesmo espaço, buscar o fio para formar uma laçada e um ponto baixo. Se o bloco da frente tem 3 pontos altos, então faça uma alça com 3 correntes. Se ele tiver 4 pontos altos, faça a alça com 4 correntes. Em seguida, prenda com ponto baixo no próximo espaço entre um bloco e outro. E assim é só seguir por toda a volta. No meu trabalho eu vou utilizar o falso ponto baixo, que é bem parecido com o falso ponto alto. Veja que eu vou segurar o fio com a mesma mão que eu estou segurando a agulha, só que desta vez eu vou fazer somente uma volta. Ou seja, somente uma laçada na agulha. Eu vou começar aqui entre os blocos com 3 pontos altos, no segundo aqui, olha, logo após esse marcador. Vou introduzir a agulha entre um bloco e outro, busco o fio, fico com 2 laçadas na agulha. Busco o fio novamente, passo nas 2 laçadas e eu tenho aqui o falso ponto baixo. O bloco da frente tem somente 3 pontos altos, então vou fazer a alça com 3 correntes. 1, 2, 3. E vou prender com ponto baixo no próximo espaço. O bloco da frente tem 3 pontos altos, alça com 1, 2, 3. E prendo com ponto baixo. E vou seguir assim por toda a volta. Quando chegar aqui na parte oval, os blocos têm 4 pontos altos. Então, só fazer as alças com 4 correntes também. Eu vou fazer até chegar na parte oval só para você ver a mudança aqui na quantidade de correntes, porém, a forma de fazer é do mesmo jeito. Já estou chegando na parte oval, onde os blocos têm 4 correntes, mas aqui, olha, eu vou fazer a última alça de 3 correntes aqui no comprimento e vou prender com ponto baixo aqui entre esses blocos. Vou remover o marcador para facilitar prender essa alça. Aqui, então, vou prender com ponto baixo e vou colocar o marcador de volta aqui nessa alça na direção do bloco com 3 pontos altos, porque logo à frente já começa a parte oval do tapete. Então, só para não perder essa separação, eu vou deixar esse marcador aqui na última alça do comprimento. O próximo bloco tem 4 pontos altos, então vou fazer alça com 1, 2, 3, 4 correntes e prendo entre um bloco e outro do mesmo jeito. Ou seja, é exatamente igual, só observar aqui a quantidade de pontos que tem nos blocos e seguir fazendo por toda a volta. Vou fazer a volta completa e mostro para você como finalizar e começar a próxima também. Já estou chegando no final da volta, fazendo as alças sempre com a mesma quantidade de pontos altos que nós temos no bloco. Olha, aqui terminou então a parte oval nos blocos com 4 pontos altos. Nesse próximo bloco eu vou colocar o marcador de volta aqui para não perder
essa marcação. E aqui eu vou fazer a última alça então para completar a volta, com 3 correntes, já que o bloco tem somente 3 pontos altos. E se você quiser finalizar no modo tradicional, é só remover essa laçada aqui e finalizar com um ponto baixíssimo em cima desse ponto baixo. Eu vou fazer essa finalização com agulha de tapeceiro, então assim fica ainda mais discreto. Aqui eu vou cortar deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate e vou colocar o fio na agulha. Com o fio na agulha, eu vou só desmanchar então a última laçada aqui do ponto baixo, só pegar essa laçada, ela desmancha de forma bem fácil, vou deixar esse fio no avesso. Vou pegar a primeira das 3 correntes que eu fiz para formar a primeira alça, pegando os 2 fios na parte de cima, passo todo o fio. Agora passo na última corrente das 3 que eu fiz para formar a última alça e passo dentro desse falso ponto baixo, saindo com a agulha no avesso da peça. Agora é só ajustar que esse ponto fica exatamente igual a todos os outros. Olha, não dá para saber aqui qual é o falso ponto baixo. Com os 2 fios aqui no avesso da peça, eu vou fazer somente um nó para não ficar volumoso. E eu vou deixar esse fio aqui porque logo na próxima volta faremos blocos, né, com pontos altos aqui nessas alças. Aí eu consigo esconder esse fio, dividir ele em 2, amarrar bem e cortar as sobras. Finalizei então mais uma volta. Na próxima volta eu vou trabalhar com a cor 2500, que é a terceira cor da nossa sequência, e eu vou começar fazendo o bloco na direção do marcador. Esse aqui, olha, é o primeiro, né, a primeira alça no comprimento do tapete. As outras alças aqui tem 4 correntes e fica na parte oval. Eu vou começar fazendo falso ponto alto, mas se você quiser pode começar no modo tradicional também. Eu vou só remover esse marcador para facilitar fazer esse primeiro bloco. É fácil identificar porque o bloco tem somente 3 pontos altos, então dá para separar aqui de forma bem fácil. Eu vou começar fazendo aqui o falso ponto alto laçando 2 vezes na agulha. Nesse mesmo bloco eu vou fazer 3 pontos altos. Vou só introduzir a agulha aqui nessa alça de 3 correntes e vou fazer o primeiro falso ponto alto como eu já fiz nas voltas anteriores. E vou completar com mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficou assim. Eu vou colocar esse marcador então no primeiro ponto desses 3 que eu fiz aqui. Vou colocar no falso ponto alto, que é o ponto que eu vou finalizar a volta. Ficou assim. Na próxima alça temos somente 3 correntes, então vou fazer bloco com 3 pontos altos também, sem corrente de espaço entre um bloco e outro. Olha, bloco com 3 pontos altos. Eu ainda tenho as pontas de fio aqui da volta anterior, mas eu vou deixar para fazer o arremate só no final. Vou para a próxima alça sem corrente de espaço. Olha, terminei o bloco com 3 pontos. Vou para a próxima alça, faço o bloco com 3 pontos também. Vou fazer assim até chegar na alça que está ao próximo marcador, que é o final aqui do comprimento do tapete, onde começa a parte oval. Na parte oval é um pouquinho diferente, mas é bem fácil e eu explico para você como fazer também. Até chegar lá, todos os blocos com 3 pontos altos, sem fazer corrente de espaço. Já estou chegando na parte oval do tapete e até aqui todas as alças com 3 correntes, estou fazendo o bloco com 3 pontos altos. A alça logo à frente, olha, tem um marcador, essa alça também tem 3 correntes, então eu vou remover esse marcador, vou fazer os 3 pontos altos e devolver ele no último ponto para separar aqui o comprimento da parte oval. 1, 2, 3. Vou devolver o marcador então nesse último ponto. E aqui termina o comprimento do tapete e começa a parte oval. Não tem como errar porque todas as alças aqui têm 3 correntes, os blocos logo abaixo também têm 3 correntes. Na parte oval nós temos 8 alças com 4 correntes e os blocos também na volta anterior com 4 pontos altos. Deixa eu só conferir aqui as alças, olha. Os blocos também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As 8 alças têm 4 correntes cada uma e nessas alças eu vou fazer um pouquinho diferente. Veja que até aqui então eu fiz blocos com 3 pontos altos na alça de 3 correntes. Nas alças com 4 correntes eu vou fazer bloco com 6 pontos altos. Então vou fazer um bloco com 6 pontos altos nessa primeira alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos.
Sem fazer corrente de espaço, vou para a próxima alça e faço o bloco com 6 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou seguir fazendo assim em todas as alças que tem 4 correntes, inclusive na outra ponta do tapete também do mesmo jeito, tá? Então, alças com 4 correntes, vou trabalhar blocos com 6 pontos altos. Vou fazer em todos esses 8 pontos que nós temos aqui na parte oval e mostro para você como ficou o resultado. Já estou chegando no marcador novamente, ou seja, já estou terminando a parte oval do tapete, fazendo blocos com 6 pontos altos em todas as alças. Veja que eu concluí aqui mais um bloco que eu fiz nas 8 alças que nós temos na parte oval, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alças, fiz 8 blocos então, com 6 pontos altos em cada um deles, sem fazer corrente de espaço entre um bloco e outro. Na próxima alça temos somente 3 correntes, temos o marcador. Vou fazer o bloco com 3 pontos altos. 2. 3. E vou devolver o marcador no primeiro ponto alto aqui desse bloco para separar o comprimento da parte oval. Eu estou iniciando o comprimento, então coloco o marcador aqui no primeiro ponto, tá? Dos 3 que formam esse bloco. Quando termina o comprimento do tapete, eu coloco no último. Então, os próximos blocos todos com 3 pontos altos na alça de 3 correntes. Quando chegar na próxima parte oval, onde temos novamente 8 alças com 4 correntes, é só fazer blocos com 6 pontos altos, tá? Só repetir assim então por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como ficou o resultado aqui e como fazer o arremate das pontas de fio, inclusive dos fios que eu deixei na volta anterior. Já estou completando a volta aqui, olha, na parte oval eu estou fazendo os blocos com 6 pontos altos, então vou completar esse bloco. E para fazer o arremate, aqui, olha, nesse ponto, né, vou fazer o arremate no falso ponto alto, então vou só cortar o fio e fazer esse arremate com agulha de tapeceiro. Vou remover o marcador que está aqui, mas eu coloquei só na alça, então só puxar ele já desmancha a laçada aqui então desse falso ponto alto. Vou em cima do próximo ponto pegando os 2 fios. Vou fazer o arremate aqui exatamente igual às voltas anteriores, olha, pegando de cima para baixo no último ponto. Passo dentro do falso ponto alto saindo com a agulha no avesso da peça. Ajusto bem esse ponto, ele fica exatamente igual. No avesso da peça é só costurar esse fio nesse acúmulo de pontos, dividir ele em 2, amarrar bem e cortar as sobras, como eu já mostrei nas etapas anteriores. Com as pontas de fio aqui da penúltima volta, eu vou fazer exatamente igual, olha, eu vou colocar cada uma das pontas de fio aqui na agulha, vou costurar aqui no acúmulo de pontos do mesmo jeito, olha, eu coloquei na agulha, vou costurar para esconder nesse acúmulo de fios. Vou dividir ele em 2, também do mesmo jeito, só estou utilizando esse bloco mais à frente, né, que eu fiz agora a última volta, para esconder essas pontas de fio, já que a volta anterior era feita com alça. Veja que eu dividi aqui em 2, vou passar em mais um fiozinho para dar sustentação para fazer o nó. Aqui eu vou amarrar as 2 pontas de fio e cortar as sobras do mesmo jeito. E vou fazer exatamente igual com a outra ponta de fio também. Fiz o arremate das pontas de fio e para não perder aqui, olha, o final, né, da parte oval, o início do comprimento, eu vou devolver o marcador no primeiro ponto alto do bloco com 3 pontos altos que eu tenho aqui no comprimento. Ou seja, só contar aqui, olha, bloco com 6 pontos altos, o primeiro bloco com 3 eu coloco o marcador exatamente no primeiro ponto para separar e completei aqui mais uma volta. Eu fiquei de conferir, né, então, todos os blocos. Aqui, olha, na parte oval nós temos 8 blocos com 6 pontos altos. No comprimento do tapete, um total de 20 blocos com 3 pontos altos somente. Depois, novamente, 8 blocos com 6 pontos altos. E na outra lateral, 20 blocos com 3 pontos altos cada um. Finalizei, então, mais uma volta. Na oitava volta, eu vou trabalhar com a cor 2770, que é esse azul mais escuro. E eu vou fazer esses pontos em formatos de V, como eu já mostrei aqui na quarta volta do tapete, tá? É exatamente igual. Ponto alto, 2 correntes e novamente ponto alto no mesmo lugar. E aqui também é bem fácil, nós temos os blocos com 3 pontos altos e na parte oval nós temos blocos com 6 pontos altos.
Eu vou começar aqui no comprimento do tapete, pode ser aqui, olha, onde eu finalizei a volta, né, no marcador de cor laranja, para você saber que eu finalizei a volta aqui. Nós temos no comprimento, então, do tapete, os blocos com 3 pontos altos. Vou começar em qualquer um desses aqui, porque é exatamente igual em todos eles, tá? Os blocos com 3 pontos altos é exatamente igual. Pode começar do modo tradicional, mas eu vou começar fazendo falso ponto alto também. Lacei 2 vezes, vou começar aqui no terceiro bloco. Vou introduzir a agulha no ponto do meio dos 3 que eu tenho formando esse bloco. Vou buscar o fio e vou fazer o falso ponto alto também do mesmo jeito que eu já mostrei nas etapas anteriores. Após o falso ponto alto, vou fazer 2 correntes, 1, 2, vou laçar o fio na agulha, vou voltar aqui no mesmo lugar, ou seja, no mesmo ponto, e vou fazer ponto alto. Tenho aqui o primeiro ponto V. Nesses blocos com 3 pontos altos no comprimento, eu vou fazer sempre do mesmo jeito, olha, sem corrente de espaço entre um ponto V e outro, vou só laçar o fio na agulha, vou no ponto do meio e faço o ponto V formado por um ponto alto, 2 correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar. Vou para o próximo bloco, faço do mesmo jeito. O ponto V fica sempre no ponto alto do meio, dos 3 que nós temos formando o bloco. Como é super fácil memorizar isso aqui, eu vou fazer esses pontos em formato de V até chegar aqui no último bloco, no bloco que está o marcador, tá? Na parte oval é um pouquinho diferente, mas é super fácil e eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando na parte oval do tapete, fazendo esses pontos em formato de V, sempre no ponto alto do meio dos 3 que nós temos aqui formando o bloco. E esse bloco logo à frente é o bloco que está o marcador. Como o ponto do meio aqui está livre, eu vou fazer esse ponto em formato de V nesse mesmo bloco também, né, no mesmo bloco que está o marcador. E logo em seguida eu subo ele para essa volta também. Olha, fiz um ponto alto, 2 correntes, vou fazer novamente ponto alto no mesmo lugar. Se quiser remover o marcador antes para facilitar, fiz o ponto em formato de V no bloco que está o marcador, vou subir esse marcador para esse ponto V, para eu não perder aqui o comprimento do tapete. Ficou assim, olha. Então o marcador está no ponto V, que está no último bloco aqui de 3 pontos altos. O próximo bloco tem 6 pontos altos, então ele já fica na parte oval do tapete. Tudo que eu fizer aqui nesse primeiro bloco, eu vou repetir em todos os outros. Veja só. Após o último ponto V aqui desse bloco, vou laçar o fio na agulha. Nos blocos com 6 pontos altos, eu vou fazer o ponto V no segundo ponto. O ponto V não muda o formato, tá? Um ponto alto, 2 correntes, novamente ponto alto. E depois eu vou fazer o ponto V no penúltimo ponto. Fiz no segundo, pulo 2 pontos, vou fazer no penúltimo ponto dos 6 que eu tenho formando esse bloco. Vou fazer esse ponto V aqui para eu mostrar como ficou aqui os pontos, então, em cima do bloco com 6 pontos altos. Um ponto V no segundo ponto alto, um ponto V no penúltimo ponto alto. Ou seja, tenho 2 pontos em cima do bloco. No próximo bloco com 6 pontos altos, do mesmo jeito, o ponto V no segundo ponto alto e no penúltimo. Vou fazer aqui no segundo, sempre do mesmo jeito, um ponto alto, 2 correntes, novamente ponto alto, um ponto V no penúltimo ponto alto do bloco. E vou seguir repetindo assim todos os blocos com 6 pontos altos aqui na parte oval. Nós temos 8 blocos e eu vou fazer assim, olha, 2 pontos V em cima de cada um deles, tá? Sempre no segundo e no penúltimo ponto, no segundo e no penúltimo. Vou fazer até chegar no próximo marcador para conferir com você como ficou então na parte oval. Já estou no último bloco da parte oval, fazendo sempre do mesmo jeito, olha, o ponto V no segundo ponto alto e no penúltimo. Esse aqui já é o último bloco, então vou fazer aqui, olha, no penúltimo ponto dos 6 que formam esse bloco. O bloco logo à frente já tem um marcador onde começa o comprimento do tapete, mas antes de seguir ali para o comprimento, eu vou mostrar para você que eu fiz exatamente igual em todos os blocos. Olha só, o ponto V está sempre no segundo e no penúltimo ponto, no segundo e no penúltimo, nos 8 blocos. Isso significa que entre um marcador e outro aqui na parte oval, nós temos um total de 16 pontos em formatos de V. No comprimento do tapete, teremos um total de 20 pontos assim em formato de V, porque eles são feitos sempre
no ponto do meio do bloco. Aqui eu vou remover esse marcador para seguir fazendo a volta, mas já começa a repetir tudo que nós fizemos no começo da volta. Olha só, após o último ponto V, vou no bloco que tem 3 pontos altos e faço esse ponto no ponto do meio. E aqui eu vou colocar o marcador de volta após fazer esse ponto em formato de V. Fiz um ponto alto, 2 correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar. No próximo bloco também, um ponto alto, 2 correntes e faço ponto alto no mesmo lugar para formar o ponto V. E vou seguir assim por toda a volta. Quando chegar na próxima parte oval, eu vou repetir esses pontos em formato de V sempre no segundo e no penúltimo ponto dos 6 que formam o bloco. Vou adicionar novamente aqui o marcador no primeiro ponto V que fica aqui na direção do bloco com 3 pontos, para não perder o final da parte oval, e vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, veja que nos blocos com 6 pontos altos, então na outra ponta do tapete, eu repeti do mesmo jeito, olha, o ponto V no segundo e no penúltimo ponto de cada um dos blocos. Eu não comecei a volta exatamente no primeiro bloco com 3 pontos altos, então eu vou seguir, olha, no bloco com 3 pontos altos, também o ponto V no ponto alto do meio aqui para completar a volta. Eu estou fazendo no mesmo bloco que está o marcador. Aqui depois eu vou remover ele e subir para esse ponto V. Vou fazer aqui no último bloco que eu tenho sobrando ainda sem esse ponto V. E agora eu vou fazer a finalização com a agulha de tapeceiro, então só alongar esse fio, cortar e fazer o arremate. Essas pontas de fio eu vou deixar para fazer o arremate só na próxima volta, assim eu aproveito e faço igual eu fiz com os fios aqui das alças que eu fiz na sexta volta, né, com essa cor. Lembra que eu fiquei esperando essa próxima volta e aí fiz o arremate escondendo os fios nesses acúmulos de pontos altos. Antes de finalizar a volta eu ainda vou remover esse marcador e subir ele para esse ponto V que está na mesma direção do bloco. Finalizei então mais uma volta. A nona volta eu vou começar no mesmo ponto V que está o marcador, que é a direção aqui, olha, do primeiro bloco então do comprimento. Eu ainda tenho as pontas de fio aqui para fazer o arremate, mas quando for fazer aqui os blocos nesses pontos V que estão próximos desse arremate, eu posso prender essas pontas de fio aqui com os pontos altos, tá? Você pode começar no modo tradicional, amarrando aqui nesse mesmo ponto V que está o marcador, ou começar fazendo falso ponto alto, como eu já apresentei nas voltas anteriores, e vou começar nessa volta também. Fiz aqui 2 laçadas na agulha, vou no mesmo ponto V que está aqui, olha, no bloco com 3 pontos altos, logo após o bloco com 6, vou fazer 3 pontos altos aqui. O primeiro é o falso ponto alto, depois eu completo com mais 2 pontos. Depois eu completo com mais 2 pontos altos. Ficou assim, olha, bloco com 3 pontos altos. No primeiro ponto alto desse bloco, então, eu vou adicionar o marcador para facilitar saber aqui onde finaliza essa volta aqui no comprimento do tapete. No próximo ponto V, eu vou fazer um bloco com 3 pontos altos, sem fazer corrente de espaço, e vou aproveitar para esconder uma das pontas de fio, tá? Temos 2 pontas de fio aqui no avesso, vou esconder uma delas, então, junto com esse ponto V, assim. Vou só laçar o fio na agulha, e vou fazer 3 pontos altos aqui nesse espaço. 1, 2, 3. Agora é só ajustar esse fio aqui, olha, o fio do avesso, puxar para ele ficar ajustado aqui. Depois, divide ele em 2, amarra bem e corta as sobras. No próximo ponto V, vou fazer novamente bloco com 3 pontos altos e aproveito para esconder a outra ponta de fio. 1, 2, 3 pontos altos. E assim eu já posso deixar essas pontas de fio agora para fazer o arremate aqui no avesso, olha, que facilita bastante. No final da volta, eu mostro para você arrematando todas as pontas de fio que ficaram ali no avesso. Nesses pontos em formato de V que estão na direção dos blocos com 3 pontos altos, que fazem parte aqui do comprimento, olha, até chegar nesse próximo marcador, eu vou fazer somente blocos com 3 pontos altos e sem fazer corrente de espaço entre um e outro.
Ou seja, exatamente o que nós já fizemos na sétima volta, né? Aqui, olha, na sétima volta nós fizemos esses blocos com 3 pontos altos sem corrente de espaço. Então eu vou seguir fazendo assim até chegar no próximo marcador, já que é exatamente igual, é só seguir repetindo também. Na parte oval eu mostro para você como fazer. Já estou chegando na parte oval do tapete, fazendo os blocos só com 3 pontos altos. Aqui, olha, quando chegar no bloco que tem um marcador, eu vou remover esse marcador, fazer o bloco com 3 pontos altos e colocar ele no último ponto desse bloco. Então, vou fazer aqui um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou colocar aqui novamente o marcador no último ponto alto desses 3 que eu fiz aqui então. Veja que eu fiz um total de 20 blocos com 3 pontos altos no comprimento do tapete. Os próximos 16 pontos em formato de V, ou seja, os próximos pontos, né, as próximas alças antes de chegar no próximo marcador, temos um total de 16, vou conferir eles aqui com você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O próximo marcador já está no comprimento. Nas 16 alças eu vou fazer bloco com 4 pontos altos, tá? Então aqui após o marcador, veja que eu subi ele aqui para o último ponto desse bloco, né, com 3 pontos altos. Nos pontos V que ficam em cima do bloco com 6 pontos altos, eu vou fazer bloco com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Sem corrente de espaço, vou para o próximo ponto V e faço o bloco com 4 pontos altos também. 1, 2, 3, 4. E vou fazer assim até chegar no próximo marcador, ou seja, nos 16 pontos V que eu tenho na parte, nos 16 pontos V que eu tenho na parte oval, eu vou fazer 16 blocos com 4 pontos altos em cada um deles, olha. Já estou chegando no marcador novamente. Nessas alças aqui, então, entre um marcador e outro, na parte oval, eu estou fazendo blocos com 4 pontos altos. Deixa eu conferir aqui como ficou no tapete. Pode ver que fica certinho aqui, colocando numa superfície plana, não forma ondulação, nem fica embabadando, mas claro, depende muito dos seus pontos também. Então, após esse marcador, olha, no bloco que fica na direção do bloco com 3 pontos altos, todos os outros na parte oval, eu fiz 16 blocos, então, com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 blocos. O próximo ponto V tem um marcador e ele fica na direção do bloco com 3 pontos altos. Então, aqui começa o comprimento do tapete novamente. Eu vou remover esse marcador, vou fazer um bloco com 3 pontos altos e devolver o marcador no primeiro ponto alto do bloco, já que eu estou começando o comprimento novamente. Então, vou fazer o bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou devolver o marcador, então, no primeiro ponto alto desses 3 que eu fiz nesse bloco. Eu vou completar agora um total de 20 blocos assim com 3 pontos altos e assim eu chego no próximo marcador e aqui, novamente na parte oval, eu vou fazer todos os blocos com 4 pontos altos. Como é só repetição, eu vou fazer a volta completa e na hora de finalizar eu mostro para você como finalizar, depois eu confiro com você como ficaram todos os blocos no tapete, tanto no comprimento quanto na parte oval. Olha, veja que aqui eu estou fazendo bloco somente com 3 pontos altos e aí então eu vou fazer a volta completa e mostro para você. Eu estou fazendo aqui o último bloco da volta, veja, com 4 pontos altos. E aqui eu vou alongar esse fio e fazer o arremate com agulha de tapeceiro exatamente igual como mostrei nas voltas anteriores. Após colocar o fio na agulha, veja que eu vou desmanchar essa laçada aqui do falso ponto alto onde está o marcador. Posso remover esse marcador, depois eu devolvo ele aqui nesse mesmo bloco. E vou fazer o arremate utilizando o próximo ponto alto. E assim esse ponto aqui, olha, fica do mesmo jeito. Eu vou devolver o marcador nesse mesmo ponto aqui, no primeiro ponto alto do bloco com 3 pontos. No avesso da peça eu tenho as duas pontas de fio e eu vou só costurar ele aqui nos acúmulos de pontos e vou fazer o arremate, né, dividindo ele em 2, amarrando bem e cortando a sobra. As outras pontas de fio aqui, olha, eu já escondi ela nos blocos com 3 pontos no começo dessa volta, então vou só dividir ele em 2, amarrar bem e cortar as sobras e depois eu confiro com você como ficaram todos os blocos aqui no tapete.
Fiz o arremate dos pontos e agora, olha, eu vou colocar de volta o marcador então no primeiro ponto alto, que é o mesmo ponto que eu fiz o arremate, né? Ou seja, terminando aqui os blocos com 4 pontos altos, no primeiro ponto do bloco com 3, vou adicionar o marcador para separar a parte oval do comprimento do tapete. Na parte oval eu tenho 16 blocos, assim, com 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, isso entre um marcador e outro, e nas duas pontas do tapete está exatamente igual, tá? No comprimento do tapete, nós temos um total de 20 blocos com 3 pontos altos, ou seja, só contar de um marcador até o outro, nós temos 20 blocos com 3 pontos altos, isso nas duas laterais, tá? Exatamente igual. Finalizei, então, mais uma volta. Na 10ª volta, eu vou fazer alças com a mesma quantidade de pontos altos que nós temos em cada um dos blocos. Eu fiz isso, olha, na 6ª volta, com a mesma cor, inclusive, então você pode fazer exatamente igual que nós fizemos aqui na 6ª volta. Inclusive, se você quiser começar no modo tradicional, é só amarrar o fio em qualquer um dos espaços entre um bloco e outro. Eu vou começar fazendo o falso ponto baixo, ou seja, já mostrei isso aqui, né, fazendo somente uma volta. Vou começar aqui em qualquer um dos espaços entre um bloco e outro, vou buscar o fio e passar em 2 laçadas para formar o falso ponto baixo. O bloco logo à frente tem somente 3 pontos altos, então faça a alça com 3 correntes. E prendo com ponto baixo no próximo espaço entre um bloco e outro. O bloco logo à frente também tem 3 pontos altos, então vou fazer a alça com 3 correntes, ou seja, é uma repetição do que nós fizemos na 6ª volta. Quando chegar aqui na parte oval, os blocos têm 4 pontos altos, e a única coisa que muda é que a quantidade de correntes da alça também 4 correntes, ou seja, alças com a mesma quantidade de pontos que nós temos no bloco. Como é só uma repetição, eu vou seguir fazendo até chegar no marcador, onde começa a parte oval, para você ver como que eu vou fazer a mudança do marcador e como eu vou fazer lá na parte oval também. Já estou chegando na parte oval, olha, e no bloco logo à frente eu já tenho um marcador. Vou prender aqui com ponto baixo. Esse bloco logo à frente também tem 3 pontos altos, então vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou remover esse marcador e vou colocar nessa alça que vai ficar na direção desse mesmo bloco. Prendi com ponto baixo para formar a alça. Vou devolver o marcador então para separar aqui as alças do comprimento do tapete. Na parte oval, os blocos têm 4 pontos altos, mas como eu disse, é só fazer as alças com a mesma quantidade de pontos. 4 pontos altos, então alça com 4 correntes. Olha só, 4 correntes, prendo com ponto baixo. E vou fazer assim por toda a volta, é só observar o bloco que está logo à frente, a quantidade de pontos, e fazer a mesma quantidade de correntes para formar a alça. Na hora de finalizar essa volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, olha, fazendo alça sempre com a mesma quantidade de pontos que nós temos no bloco. Então, essa aqui é a última alça com 4 correntes, na direção do bloco com 4 pontos altos. Vou prender com ponto baixo, você viu que eu removi o marcador desse ponto alto aqui, né? Então, vou fazer aqui uma alça com 3 correntes, na direção desse bloco logo à frente, que tem 3 pontos altos. Vou prender no ponto seguinte e vou devolver o marcador para essa alça que fica na mesma direção. Agora eu vou completar a volta fazendo mais uma alça com 3 correntes e a forma de fazer o arremate é exatamente igual na volta anterior. Ou seja, vou começar o arremate, deixar as pontas de fio aqui esperando e na próxima volta, quando eu fizer os blocos com ponto alto, aí eu faço a finalização do arremate, né? Que eu vou só deixar os fios, olha, eu vou colocar ele aqui na agulha de tapeceiro. Vou desmanchar a laçada aqui na parte de cima do ponto, pegar na primeira das 3 correntes que eu fiz para formar a próxima alça e vou fazer a finalização do ponto. Vou passar aqui na última corrente e depois no ponto baixo saindo no avesso da peça. No avesso da peça, eu vou tirar aqui o fio da agulha, vou fazer somente um nó para não desmanchar esse arremate e vou deixar essas pontas de fio esperando para fazer o arremate final, depois de fazer aqui os blocos na próxima alça. Finalizei então mais uma volta. Na próxima volta eu vou trabalhar com a cor 2500 e vou fazer bloco nessas alças que nós terminamos de fazer na 10ª volta. Então, olha, eu vou fazer muito parecido com o que fizemos aqui na 7ª volta e a única coisa que muda é aqui na parte oval, que a quantidade de pontos é diferente. Mas inclusive a forma de começar aqui é exatamente igual ao que eu fiz na 7ª volta. Por isso eu vou remover o marcador desta alça, que é a primeira aqui no comprimento, assim a gente finaliza certinho
no início aqui do comprimento do tapete. Vou segurar o fio e fazer 2 voltas na agulha e vou começar fazendo um falso ponto alto, então, na alça que fica na direção do bloco com 3 pontos altos. Olha, logo após um bloco com 4 pontos altos, aqui estava o marcador, vou fazer um falso ponto alto e vou completar o bloco com mais 2 pontos altos. Ficou assim então, olha, bloco com 3 pontos altos e aqui é o início do comprimento do tapete, por isso já vou adicionar um bloco então nesse primeiro ponto, que é o falso ponto alto, e aqui também eu vou finalizar essa volta. Aqui os pontos aqui já estão na parte oval. No comprimento do tapete segue o que já fizemos nas voltas anteriores e aqui eu vou aproveitar, olha, na próxima alça eu vou esconder uma das pontas de fio das 2 que eu deixei aqui, né, na volta de alças. Então, sem fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha. Na próxima alça eu faço o bloco com 3 pontos altos também. 1, 2, 3. Na próxima alça eu vou fazer bloco com 3 pontos altos e aproveito para esconder a outra ponta de fio. Assim fica mais fácil, quando completar a volta, é só dividir esse fio em 2, amarrar bem e cortar as sobras, então facilita ali na hora de fazer o arremate. E veja que eu estou fazendo novamente blocos com 3 pontos altos, sem corrente de espaço. Isso, olha, nas 20 alças que nós temos aqui formando o comprimento do tapete, até chegar no próximo marcador. As alças que estão após o marcador têm 4 correntes, e aqui faremos um pouquinho diferente. Mas até o próximo marcador, então, somente alças com 3 pontos altos. Vou fazer, mostro para você o resultado e mostro como fazer na parte oval também. Já estou chegando na parte oval, fazendo os blocos com 3 pontos altos nas alças de 3 correntes. Essa alça logo à frente, que tem o marcador, também tem 3 correntes. Então, nessa alça eu vou fazer um bloco com 3 pontos altos e depois eu devolvo o marcador no último ponto do bloco. Veja que eu tenho um total então de 20 blocos com 3 pontos altos e aqui termina o comprimento do tapete e começa a parte oval. Esse marcador estava na alça que eu fiz o bloco, então eu devolvo o marcador no último ponto alto desse bloco, assim eu deixo separado aqui o comprimento da parte oval para facilitar o entendimento de como ficam os aumentos de pontos. Logo à frente nós temos as alças com 4 correntes formando a parte oval do tapete e são num total de 16 alças. Então, olha, eu vou só conferir aqui com você até chegar no outro marcador. Temos 16 alças com 4 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. A próxima alça, que está o marcador, tem 3 correntes. Então, aqui eu vou começar a fazer bloco com 3 pontos altos novamente. Nessas 16 alças com 4 correntes, eu vou fazer o seguinte: 4 pontos altos na primeira e na última alça. Nas outras 14, eu vou fazer blocos com 5 pontos altos. Então, a primeira alça que eu tenho logo à frente com 4 correntes, eu vou fazer somente 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Isso na alça com 4 correntes que fica logo após o marcador. Nas próximas 14 alças eu vou fazer bloco com 5 pontos altos. Veja que eu não estou fazendo corrente de espaço. Terminei esse bloco, vou só laçar o fio na agulha. Vou fazer bloco com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou para a próxima alça, faço novamente bloco com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E vou seguir repetindo assim até a penúltima alça. Somente na última alça é que eu vou fazer novamente um bloco com 4 pontos altos, tá? Então, só recapitulando, temos 16 alças. Vou fazer bloco com 4 pontos altos na primeira e na última alça. Nas outras 14 eu vou fazer bloco com 5 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo, olha, blocos com 5 pontos altos até chegar aqui na penúltima alça. A alça que fica antes do marcador, eu faço com 4 pontos altos, mas aí eu volto para mostrar para você e conferir como ficou na parte oval do tapete. Já estou completando um total de 14 blocos com 5 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, nas alças com 4 correntes. A próxima alça é a última alça que eu tenho com 4 correntes, ela fica antes do marcador, a alça do marcador já tem 3 correntes, né? Então,
Nessa última alça eu vou fazer novamente bloco com 4 pontos altos e não 5, olha. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Antes de seguir aqui para a alça do marcador, deixa eu mostrar para você como ficaram todos os blocos aqui, então, na parte oval. Lembra que nós temos um total de 16 alças, né? Eu fiz um bloco com 4 pontos altos na primeira alça, depois eu fiz um total de 14 blocos com 5 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 blocos. Todos esses com 5 pontos altos. E o último bloco, fiz novamente 4 pontos altos. Logo à frente nós temos as alças com 3 correntes formando o comprimento do tapete. Então, nessa primeira alça eu vou remover o marcador, vou fazer um bloco com 3 pontos altos, já que essa alça tem somente 3 correntes, e vou devolver o marcador no primeiro ponto alto dos 3 que eu fizer aqui para formar o bloco. 1, 2, 3. Esse é o primeiro bloco do comprimento, então vou adicionar o marcador logo aqui quando termina a parte oval do tapete. Ficou assim, olha. As próximas alças aqui até o próximo marcador tem somente 3 correntes e nessas alças eu vou trabalhar blocos com 3 pontos altos e quando chegar aqui na parte oval teremos novamente 16 alças e aí eu vou só repetir o que eu fiz na outra ponta do tapete. 4 pontos altos na primeira alça, 5 pontos altos nas outras 14 alças e 4 pontos altos na 16ª alça. Então eu vou fazer a volta completa, na hora do arremate eu mostro para você como ficou e mostro para você como ficaram todos os blocos aqui na 11ª volta do tapete. Já estou completando a volta, fazendo os blocos aqui nas alças com 4 correntes. Essa próxima alça é a última alça aqui na parte oval, a última alça com 4 correntes. Então, nessa alça eu vou fazer bloco com 4 pontos altos, porque como eu mostrei na outra ponta do tapete, o primeiro e o último bloco na parte oval tem 4 pontos altos. Todos os outros blocos com 5 pontos. Então, fiz um bloco com 4 pontos altos. Eu vou finalizar essa volta primeiro, fazendo o arremate, e depois eu confiro com você como ficaram todos os blocos aqui na 11ª volta. Aqui, olha, cortei o fio, vou retirar aqui o marcador, né, para a gente finalizar essa volta nesse mesmo ponto. E vou fazer a finalização como já mostrei nas voltas anteriores. Vou remover o marcador e vou fazer a finalização como já mostrei nas voltas anteriores. Já estou completando aqui o arremate das pontas de fio, então tenho aqui mais uma volta pronta. Eu vou devolver o marcador aqui para esse bloco com 3 pontos altos, né? Olha, bloco com 4 pontos altos, bloco com 3. Foi aqui que eu finalizei a volta e eu vou devolver esse marcador. Não tem como errar, porque é o primeiro bloco com 3 pontos altos que nós temos no comprimento do tapete. Aliás, nós temos aqui um total de 20 blocos assim com 3 pontos altos no comprimento do tapete. Chegando na parte oval, nós temos um bloco com 4 pontos altos, 14 blocos com 5 pontos, novamente bloco com 4 pontos altos. Depois, na outra lateral, olha, nós já temos 20 blocos novamente com 3 pontos altos e começa a parte oval mais uma vez, o primeiro bloco com 3, 14 blocos aqui com 5 pontos altos e o último bloco novamente com 4 pontos altos, então finalizei assim mais uma volta. Na próxima volta eu vou trabalhar com a cor 2770, fazendo também os pontos V, que eu já fiz aqui 2 vezes no tapete, também com essa mesma cor. Eu vou começar fazendo falso ponto alto no mesmo bloco que tem o marcador, né? Um bloco com 3 pontos altos. Assim facilita aí o entendimento de como fica a distribuição desses pontos. Lacei o fio 2 vezes, vou no ponto do meio dos 3 que nós temos aqui formando o bloco e vou fazer o falso ponto alto. Após o falso ponto alto, vou fazer 2 correntes, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto para formar o ponto V. Aqui é tudo igual, né? O que já fizemos em etapas anteriores. Sem fazer corrente de espaço, eu vou para o próximo bloco, no ponto do meio, e faço o ponto V novamente. E vou fazer assim até chegar no próximo marcador. Desta vez, quando chegar na parte oval, tem uma alteração importante, mas eu vou seguir fazendo esses pontos em formato de V até chegar no marcador, e na parte oval eu mostro em detalhes como fazer também.
Já estou chegando na parte oval do tapete, fazendo assim, olha, ponto V em cima do ponto do meio nos blocos com 3 pontos altos. Esse próximo bloco que tem o marcador é o último aqui no comprimento, e o próximo já foi feito com 4 pontos, depois com 5 já na parte oval do tapete. Aqui no mesmo bloco que tem o marcador, vou fazer mais um ponto V então no ponto do meio, depois eu subo esse marcador para esse ponto. Olha, eu fiz o ponto V no mesmo ponto que tem o bloco. Então, para não perder aqui onde fica o comprimento do tapete, eu vou colocar esse marcador nesse ponto aqui. Os próximos pontos em formato de V são exatamente iguais. Então, se eu não colocar esse marcador nesse ponto que foi feito em cima do bloco com 3 pontos altos, depois eu posso me perder aqui no comprimento e parte oval do tapete, tá? Agora, trabalhando na parte oval do tapete, nós temos um total de 16 blocos, sendo o primeiro e o último com 4 pontos altos. Porém, entre esses blocos não tem corrente de espaço, então se eu não olhar aqui na parte de baixo, eu só vejo pontos altos, né? Só temos pontos altos todos juntos. E a regra mais fácil aqui para você memorizar é que, após esse último ponto V no bloco com 3 pontos, você só precisa pular 2 pontos e fazer um ponto V. Pular 2 pontos, fazer um ponto V. Pular 2 pontos, fazer um ponto V. Não importa a posição que ele fica aqui no bloco, tá? Sempre pulando 2 pontos. Veja só. Lacei o fio na agulha, vou pular 1, 2, vou no próximo ponto, faço um ponto em formato de V. Novamente, pulo 1, 2, vou no terceiro ponto e faço o ponto em formato de V. Veja que eles ficam em posições diferentes aqui no bloco. Deixa eu mostrar aqui, olha. Esse está no segundo, esse aqui está no primeiro, não tem problema. A única regra é pular 2 pontos, fazer um ponto V. Pular 2 pontos, fazer um ponto V. Se você fez tudo correto aqui, 16 blocos, sendo o primeiro e o último com 4 pontos altos, todos os outros com 5 pontos, vai dar certinho. Se der alguma coisa errada, confira a quantidade de pontos altos que você tem em cada um dos blocos, tá? Só o primeiro e o último com 4, todos os outros precisam ter 5 pontos. Então, só continuando aqui, olha, pulo 2 pontos, faço o ponto V. Pulo 2 pontos, faço o ponto V. E vou seguir assim até completar a parte oval, ou seja, até chegar no outro marcador. Eu vou fazer porque é só repetição, só pulando 2 pontos mesmo, então eu vou fazer todos esses pontos em formato de V na parte oval, e aí eu confiro com você quantos eu fiz e como ficou cada um deles. Já estou terminando aqui os pontos na parte oval do tapete, sempre pulando 2 pontos e fazendo o ponto V. Aqui, olha, eu já estou quase chegando ali no marcador, você vai ver que dá certinho. Gente, não tem gambiarra, não tem arrumadinho, eu vou conferir cada uma aqui, viu, para vocês verem que dá certinho mesmo. Vou pular 2 pontos, vou fazer mais um ponto V. Aqui também termina a parte oval, porque logo à frente eu já tenho o marcador. E aqui, olha, após esse ponto V, se eu pular 1, 2, eu faço o ponto V exatamente no ponto do meio, nesse bloco com 3 pontos altos. Então, se você fez tudo correto, não tem como dar errado. Nesse aqui, olha, como eu já vou fazer esse ponto V na direção do bloco com 3 pontos altos, eu vou completar ele aqui e vou subir o marcador para esse bloco aqui, tá? Para esse ponto V, perdão, para separar ele aqui da parte oval. E aí eu vou conferir todos os pontos aqui contigo. Olha só, então o marcador está no ponto V que está na direção do bloco com 3 pontos altos. Os outros aqui, olha, com 4, com 5. E se você fez tudo correto, temos um total de 26 pontos em formato de V aqui na parte oval do tapete. E agora nós vamos conferir cada um deles. Começando então aqui a parte oval, logo após o marcador, eu pulei 2 pontos, fiz o primeiro, pulei 2 pontos, fiz o segundo, pulei 2 pontos, fiz o terceiro, pulei 2 pontos, fiz o quarto, pulando 2 pontos fiz o quinto, pulando 2 pontos fiz novamente o sexto, pulei 2 pontos fiz o sétimo, pulei 2 pontos fiz o oitavo, novamente pulando 2 pontos temos o nono, pulando 2 pontos o décimo. Pulando 2 pontos temos o 11º, pulando 2 pontos temos o 12º, pulando 2 pontos temos o 13º, pulando 2 pontos temos o 14º, pulando 2 pontos temos o 15º, pulando 2 pontos o 16º, pulando 2 pontos o 17º, pulando 2 pontos o 18º, pulando 2 pontos o 19º, pulando 2 pontos o 20º,
Pulando 2 pontos temos o 21º, pulando 2 pontos o 22º, pulando 2 pontos o 23º, pulando 2 pontos o 24º, pulando 2 pontos o 25º e pulando 2 pontos o 26º ponto V na parte oval. Como você pode ver, não tem gambiarra, não tem arrumadinho. Se você fez tudo certo, dá certo aí no seu tapete também, independente do tamanho que você for fazer, tá? Porque só muda o comprimento do tapete. A parte oval vai ser exatamente igual, independente do tamanho. Aqui no comprimento do tapete eu vou começar a repetir o que eu fiz no início da volta, ou seja, bloco com 3 pontos altos, eu vou fazer o ponto V no ponto do meio. Quando chegar na parte oval, eu vou repetir o que eu fiz nessa ponta aqui do tapete, ou seja, fazer os pontos em formato de V, sempre pulando 2 pontos. Então eu vou completar aqui a volta, na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo ponto em formato de V. Aqui na parte oval, olha, estou pulando 2 pontos de base, mas na verdade no comprimento também foi feito assim, né? Eu só expliquei de uma forma diferente. Mas eu vou concluir aqui esse último ponto em formato de V. Se você notar aqui, olha, fiz aqui nesse ponto, pulando 2 pontos, eu fiz o primeiro aqui, né? Então eu vou finalizar essa volta com agulha de tapeceiro, mas antes deixa eu mostrar aqui para você, olha. No comprimento do tapete, como eu disse, pulamos 2 pontos também, porque nós fizemos no ponto do meio, né, do bloco com 3 pontos. Olha só, pulando 2 pontos, tem mais um ponto V. Pulando 2 pontos, tem mais um ponto V. E ficou assim durante toda a volta. Aqui para finalizar é exatamente igual, já mostrei nas voltas anteriores, mas a próxima volta eu não vou fazer bloco com pontos altos, né? Então eu já preciso fazer o arremate completo aqui. Nessa volta também. Aqui, olha, eu nem removi o marcador ainda, mas eu vou já subir ele para esse primeiro ponto V, né, que foi feito no bloco com 3 pontos altos. E para fazer esse arremate, vou desmanchar a laçada aqui do falso ponto alto. Essa primeira fase é igual o que eu já expliquei aqui nas voltas anteriores. E desta vez eu vou só costurar ele aqui no avesso até chegar na base aqui do ponto, descendo assim, olha, costurando ele aqui pegando somente um fio para não aparecer lá na frente, pegando o fio do avesso, desço com ele aqui para a base do ponto. E aqui eu vou dividir esse fio em dois, amarrar bem e cortar as sobras. Com a outra ponta de fio eu vou fazer exatamente igual, mas antes deixa eu subir esse marcador aqui, olha, para esse ponto V que fica no bloco com 3 pontos altos, né? Aqui é um bloco com 4 pontos, aqui temos o bloco com 3 pontos altos, então vou colocar o marcador nesse ponto V aqui para separar da parte oval. Vou fazer o arremate dessa ponta de fio. Finalizei mais uma volta no tapete aqui, olha, só para conferir, contando de um marcador até o outro no comprimento, nós temos 20 pontos no formato assim, de V, né, alças com 2 correntes. Aqui, olha, na parte oval nós temos um total de 26, contando entre os marcadores, já que o marcador está no comprimento do tapete, né? Então, temos 26 alças assim, formando esses pontos V. Na outra lateral do tapete é exatamente igual, então, contando de um marcador até o outro, nós temos 20 pontos, e na outra ponta do tapete também exatamente igual, temos um total de 26 pontos em formato de V, e finalizei aqui mais uma volta. Na volta 13 eu vou trabalhar com alças de 3 correntes, prendendo com ponto baixo nesses espaços de 2 correntes que nós temos no ponto V. Você pode começar em qualquer um dos espaços aqui, todos os espaços têm 2 correntes, então é só amarrar o fio em qualquer um desses espaços ou começar com um falso ponto baixo. Não precisa se preocupar com esses marcadores, porque na volta 14 a gente reposiciona eles de forma bem fácil. Como eu disse, posso começar a volta em qualquer um dos espaços de 2 correntes e eu vou começar fazendo falso ponto baixo. Vou laçar aqui só uma vez na agulha, vou dentro de qualquer um dos espaços e faço o falso ponto baixo. Já mostrei isso também nas voltas anteriores, mas se tiver dúvida, dê uma olhadinha na descrição do vídeo. E eu vou trabalhar alças com 3 correntes e prendo com ponto baixo na próxima alça. Alça com 3 correntes e prendo com ponto baixo na próxima alça. Alça com 3 correntes e prendo com ponto baixo.
Aqui, olha, chegando onde tem o marcador, eu continuo fazendo alças com 3 correntes, vou fazer mais uma alça com 3 correntes. Eu vou só deixar ele aqui de forma que não atrapalhe eu fazer esse ponto baixo, mas eu vou deixar ele no mesmo lugar. Não vou movimentar não, vou deixar ele aqui nesse ponto V do mesmo jeito. Veja que eu fiz alça com 3 correntes. Tenho logo à frente a parte oval do tapete, mas eu não vou mudar a forma de fazer, vou continuar fazendo alças com 3 correntes. Olha, 3 correntes e prendo com ponto baixo. Vou continuar assim por toda a volta. Toda vez que chegar aqui no ponto que tem o marcador, você pode só fazer desse jeito. Depois, na volta 14, vai ser super fácil reposicionar esse marcador, porque vamos colocar ele na alça que vai ficar na mesma direção, tá? Então eu vou fazer a volta completa, não vai mudar aqui a quantidade de alças, 62 alças com 3 correntes. Eu mostro para você como fazer o arremate e como começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, fazendo todas as alças com 3 correntes, inclusive aqui na parte oval do tapete, todas as alças com 3 correntes. Aqui, olha, eu vou só completar aqui a volta, só lembrando também que eu não estou reposicionando os marcadores, ainda só deixei ele aqui, olha, na mesma direção que estava. Vou fazer a última alça com 3 correntes, vou alongar o fio e vou cortar para fazer o arremate com agulha de tapeceiro. Após colocar o fio na agulha, dessa vez eu vou fazer o arremate completo, porque a próxima volta também é com alças, então não tem os blocos para esconder esses fios, né? Vou desmanchar aqui a laçada do primeiro falso ponto baixo. Vou introduzir a agulha na primeira das 3 correntes. Essa parte aqui é exatamente igual, só vai mudar aqui a forma que eu vou finalizar esse ponto, tá? Finalizar o arremate, perdão. Aqui, olha, para finalizar o ponto é exatamente igual. E aqui eu vou seguir com esse fio costurando nessa próxima alça, mas sempre pegando somente um fiozinho desse jeito, olha, passando de baixo para cima, depois de cima para baixo. Não vai ficar volumoso e não vai ficar aparecendo aqui, não dá para notar, certo? Olha, eu vou na próxima, costuro desse jeito. E agora eu saio nesse próximo ponto, olha, saindo com ele no avesso da peça. Agora sim eu posso dividir ele em 2 e amarrar. Olhando assim, não dá para notar que a gente fez isso aqui, essa costura. E aí a gente conseguiu conduzir esse fio para ter mais espaço, para dividir ele em 2, amarrar bem e cortar as sobras. Após dividir, eu ainda vou passar em mais um fio para dar sustentação para fazer o nó. E depois eu amarro bem aqui para cortar as sobras. Com a outra ponta de fio, olha, veja que ela ainda fica desmanchando aqui um pouquinho. Veja que no avesso da peça eu vou pegar aqui, olha, 2 laçadas do ponto baixo. E vou puxar esse fio que estava desmanchando aqui na frente, olha, o mesmo fio. Eu vou puxar ele agora para a parte de cima do ponto baixo, desse jeito, olha. Veja que eu passei então nesses 2 fios aqui. Agora o fio está no alto do ponto baixo e ele não desmancha mais. E agora eu vou fazer o mesmo trajeto com o fio nesta alça. O mesmo que eu fiz nessa alça aqui com a outra ponta de fio, eu vou fazer nessa aqui também. De cima para baixo. Vou na próxima corrente e passo de baixo para cima. De cima para baixo. E aí, para não ficar com o fio aqui na parte de cima, eu volto aqui para o avesso, passo somente uma das laçadinhas do próximo ponto baixo. E aqui eu divido o fio em 2, amarro bem e corto as sobras. Mas é claro, você aí quando fazer esse arremate, você vai notar que dá para sair costurando ele e deixar ele na parte do avesso da peça, não precisa ser exatamente nessa ordem a costura, tá? Vou passar aqui mais um fiozinho para dar sustentação, vou amarrar bem e cortar as sobras. Fiz os arremates e finalizei mais uma volta. Veja que todas as alças têm 3 correntes, tanto no comprimento do tapete quanto na parte oval. A próxima volta de alças eu vou fazer com a terceira cor da sequência, que é o azul 2500. Não vou seguir aqui a escala do mais claro para o mais escuro. Então eu vou começar em qualquer uma das alças porque é exatamente igual em todas elas. Eu vou começar aqui antes do marcador para a gente já aproveitar e aprender como reposicionar esses marcadores. Eu vou começar também fazendo falso ponto baixo, mas se você quiser pode começar aí do modo tradicional. Eu vou só fazer o falso ponto baixo em qualquer uma das alças, não precisa escolher um ponto específico, porque é exatamente igual em toda a volta, é exatamente igual que nós fizemos na volta anterior. Após fazer o falso ponto baixo, vou fazer a alça com 3 correntes e vou prender com ponto baixo na próxima alça. Alça com 3 correntes, tanto no comprimento quanto na parte oval.
e prendo com ponto baixo na próxima alça. Vou passar direto aqui na posição do marcador, olha, prendendo com ponto baixo, 3 correntes, prendo com ponto baixo. E agora, como que eu faço para reposicionar esse marcador? Veja que ele está aqui, olha, no ponto V, e na direção desse ponto V nós temos uma alça. Então, é só subir o marcador para a alça que fica na mesma direção. Ficou assim, olha, o marcador está na mesma direção do ponto V e na mesma direção do bloco com 3 pontos altos. O outro aqui do lado, olha, tem 4 pontos altos. E eu vou seguir fazendo assim por toda a volta, alças com 3 correntes. Sempre que chegar na direção do marcador, dessa vez eu subo ele para a gente separar aqui a parte oval do comprimento do tapete. Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar eu mostro para você como fazer. Já estou completando a volta, fazendo todas as alças com 3 correntes exatamente igual fizemos na volta anterior. Aqui após a última alça, olha, a alça com 3 correntes, você pode fazer o arremate de duas formas. Uma é deixando os fios aqui para fazer o arremate só depois da próxima volta, porque teremos pontos altos, né, nos blocos aqui na próxima volta, e aí a gente consegue esconder as pontas de fio no acúmulo de pontos. A outra forma de fazer o arremate é como fizemos aqui na volta anterior, ou seja, costurando o fio aqui nessa alça. Eu vou fazer exatamente assim, costurando o fio para já deixar essa volta pronta. Essa parte aqui, olha, é exatamente igual, não muda nada, né? Então eu vou só refazer o que eu fiz na volta anterior, mas se você tiver dúvida, dê uma olhadinha na descrição do vídeo que tem a marcação para vir exatamente no final da volta anterior, tá? Esse fio aqui, olha, ele fica soltando, tá? A ponta de fio inicial aqui, ele fica soltando esse ponto, mas quando for fazer o arremate dele, a gente consegue prender também. Com o fio ainda na agulha, eu vou fazer aquela costura, olha, subo em uma corrente, desço na outra. Subo em uma corrente, desço na outra, e aqui já é a direção do ponto baixo que prende essa próxima alça, né? Então aqui no avesso da peça eu já divido esse fio em dois, amarro bem as duas pontas e corto as sobras. A outra ponta de fio é a que fica soltando aqui na frente, olha, fica soltando o ponto. Então, primeiro de tudo, a gente vai completar esse ponto para ele não ficar soltando. Vou colocar o fio na agulha. E para completar o ponto, para não ficar soltando, olha, na mesma direção, vou costurar ele de baixo para cima, pegando os dois fios assim do ponto baixo. Aqui eu posso ajustar, agora sim ele fica prontinho ali na frente do trabalho. No avesso da peça, olha, eu posso até virar agora para deixar ele aqui para costurar de forma mais fácil para você ver. Eu vou na próxima corrente, costuro de cima para baixo. Depois na próxima corrente, de baixo para cima. De cima para baixo. E agora o próximo ponto eu já não subo com ele mais para a parte de cima. Eu vou só virar aqui para o avesso novamente. Vou costurar ele aqui no avesso do ponto, olha, pegando somente um fio. Agora eu vou dividir em dois, amarrar bem e cortar as sobras. Finalizei mais uma volta, olha, tenho a volta completa, então só com alças de 3 correntes, e como eu mostrei, eu subi os marcadores, você pode conferir, eles estão sempre na direção do bloco que foi feito com 3 pontos altos, tá? Temos o ponto V e na alça nós temos o marcador. Está exatamente assim toda a volta, olha só. Bloco com 3 pontos altos, ponto V, temos o marcador. No bloco logo à frente temos 4 pontos altos. A quantidade de alças também se mantém, 62 alças em toda a volta, são 20 alças aqui no comprimento e 26 alças em cada uma das pontas do tapete. Finalizei mais uma volta e estou chegando no final também da segunda parte do passo a passo, mas na terceira parte eu continuo explicando em detalhes para você completar aí o seu tapete rainha. Eu espero você no próximo vídeo, um forte abraço!